Obrigado, pastor. Obrigado, irmão Luiz, por ter me feito esse convite e de poder estar aqui nesta noite, participando deste culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz. Vocês não sabem a alegria que está no meu coração por estar aqui. Primeiro, porque pela recepção que recebi nesta igreja. Sou muito grato aos irmãos que me receberam nesta manhã. Quero dizer isso para os irmãos. Nem todo lugar que o missionário chega, ele tem uma recepção. A gente não está importando com isso, mas a gente fica feliz quando a gente chega e a gente vê o amor, o cuidado, o carinho que a igreja tem. A outra situação que me comoveu é ver essas crianças aqui, amado. Amado, isso é o meu sonho, de ver naquela comunidade onde eu estou, como missionário, levantado pelo próprio Deus, de ver essas crianças de lá, adorando a Deus, como visualizei nesta noite aqui. Aqui não tenha dúvida. Meninas e meninos que irão glorificar a Deus. Meninos, crianças que já têm na sua já chamado dentro do ventre. Você já vê naturalmente elas adorando a Deus. Isso é muito louvável. Deus se agrada muito, E a gente sabe que a oração da criança, ela não tem nenhum impedimento de chegar na presença de Deus. Eu vou passar o vídeo e depois eu retorno a palavra, tá bom? Olá, queridos promotores. Nós somos o Reino na Mangueira, um dos projetos de compaixão e graça da Junta de Missões Nacionais. Estamos localizados na comunidade da Mangueira e, bom, ao ouvir essas palavras, eu sei bem o que vem à sua memória. De crianças com idades entre 10 e 12 anos que entram para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro só cresce. Passou de 6,5% em 2006 para 13% em 2017. Eu prefiro essa vida, eu acho que era uma opção para mim, entendeu? Ajudar minha família, entendeu? Não tive um estudo, então o único caminho que teve para mim foi isso aí mesmo. Calma. Não estamos aqui para contar uma história triste. Muito pelo contrário. Queremos te apresentar um lugar de oportunidades. Um lugar onde se pode encontrar a verdadeira felicidade. O projeto do Reino atua no desenvolvimento integral das crianças e adolescentes da Mangueira, através do ensino, cuidado, prevenção e evangelização discipuladora. Aprender a ler, a estudar, a fazer matemática, a fazer flauta, violino. O projeto para mim é uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Tudo maravilhoso aqui. Jesus está aqui, nos colocou aqui. E se você quiser, faça parte desse time conosco. Amém? Amém. Esse é o projeto do Reino que está estabelecido ali na comunidade da Mangueira,
numa parte que é chamada Sinibu, mas é no Complexo da Mangueira. Esse local ele dá proximidade da Quinta da Boa Vista. Mas os irmãos visualizaram neste vídeo, quando começou, que lá passou a quadra da Mangueira, que é uma beleza, né, para muita gente que passa ali e fica espantado com aquela escola de samba. Porém, se você for lá, você vai ver a miséria que tem ao lado dela, a desgraça que tem no fundo dela. Pessoas morando onde passa esgoto, onde passa rato, droga, prostituição. Tem lá o local, que eu pedi até para depois passar no final, aonde era a antiga fábrica da Quibon. Foi a fábrica da Quibon, ela saiu de lá, ficou lá, depois a FAETEC fez um projeto lá, durante uns 5 anos, projeto político, depois eles foram embora e hoje ele está invadido, aquele lugar. E nós já estamos lá dentro, porque eu sou nascido e criado na comunidade da Mangueira. Minha história começa dentro de casa. Com 9 anos, eu já vou para a rua e já vou começar a participar com as drogas, levando, escondendo, guardando. E aí, minha vida foi um destroço só. Foi uma vida muito ruim que eu tive dentro daquele lugar. Morte 3 vezes levado para ser morto. Não fui executado. Hoje eu sei por que não. Mas passei a minha vida ali. Mas aos 33 anos, eu achava que eu ia descer a sepultura. Jesus me surpreendeu. Eu estava jogado no lugar onde via muita gente morrendo de droga, sendo levado para a morte, e lá eu estava aguardando a minha oportunidade, até que entra 2 pessoas, um pastor e uma irmã, e eles me surpreenderam. Chegaram naquela lixeira, naquele lugar de droga, e falaram para mim o seguinte: olha, estamos formando na nossa igreja um coral para cantar no final do ano, e nós gostaria muito que você fizesse parte. Como? Como homem naquele estado? E ele pegaram o meu nome, o nome dos outros também, e saíram. E eu comecei, junto com os outros, no deboche, falei: vamos rezar pelo pastor, porque a cocaína já comeu a cabeça dele. Como é que a gente vai cantar? Igreja. Mas, irmãos, nós precisamos exercer o poder que está conosco. A partir daquele dia, começou a assediar o meu coração o desejo de sair dali. E eu comecei a sair, e caí, e saí em direção a essa igreja. E quando estava próximo dela, tinha chovido nesse dia, eu caí no beco. A diaconisa, que ficava com uma perna dentro da igreja e outro para fora da igreja, ela viu e foi lá. E chegando lá, ela se agachou, ela pegou na minha cabeça, colocou na perna dela, olhou para mim e falou: Wagner, olha, ela me chamou pelo nome. Ninguém me chamava pelo nome, nem a própria família minha, porque era tudo envolvido no espiritismo. E ela falou: eu preciso te falar 2 coisas. A primeira é que Jesus te ama muito. E a segunda, que eu te amo também. Me acariciou. Nunca tinha recebido um carinho. E sediando o coração. Desejo, levaram na igreja, me deram banho, me deram roupa, e aquela, sediando o meu coração, e veio a convicção:
vou morrer. E se vou morrer na porta da minha mãe. Esse, irmão, foi um sopro que eu levei, que eu ouvi, que passei distante da minha mãe. Mentira! Mentira do diabo, que eu vivi. Era uma mentira que eu vivi o tempo todo, correndo de minha mãe. Mas, amado, falei, vou morrer na porta, porque para mim era como eu estivesse retribuindo para ela. E lá fiquei caído. Sexta-feira, mais ou menos às 18 horas, passou um homem com a Bíblia grande na mão, e eu levantei a mão, assim tremendo, que eu tremia. Os irmãos entender. Eu ouvia e via. Eu tinha muitas alucinações. Para vocês verem, eu corria dali até a Ilha do Governador, pensando, Avenida Brasil, ia direto correndo, e a voz dizendo, se joga debaixo do carro, isso vai acabar. E eu ali, aquele homem veio e eu falei assim, eu não aguento mais, ora por mim. E ele falou assim, olha, tem uma cruzada lá em cima da fundação, vai lá que Jesus vai te libertar e te salvar. Aí ele foi embora. Ao sair, aquela voz começou a dizer do meu lado, é mentira, cadê a corda? Cadê a corrente que ele falou? E me trouxeram 2 copos de cachaça dupla. E eu mandei, paguei. Fiquei daquele horário às 18 horas do sábado. Quando eu acordei, tremia mais ainda, e a voz falava no meu coração, você falou que iria lá. Eu falei, mas ele falou que era 3 horas, passa o homem de novo. E eu levanto minha mão, e ele vem e falou, vá agora, ele vai te libertar e vai te salvar. Aí saiu. E eu tenho uma filha, hoje ela está com 35 anos, mora em São João da Barra. Minha filha chegou, a coisa mais triste, além do que eu já tinha, era minha filha se aproximar de mim. Porque ela queria 5 centavos, era o preço do pão, não tinha. E aquilo doía o meu coração, mas não sabia eu que eu tinha o maior presente para dar à minha filha, que era aquele convite. E eu falei, papai foi convidado, e lá em cima. E ela pegou, vamos. E eu subi com ela. Quando chegou na quadra, a quadra estava lotada, cheia de gente, um banquinho, uma cadeira lá no final da quadra. Sentei lá e olhava para o lado e via os caras, como tivesse os camaradas, vão te matar, deixa acabar o culto. Olhava para lá, a mesma coisa. Até que o pastor chegou, subiu, fizeram um palanque, ele subiu e ele falou assim, olha, já louvamos, já cantamos, já pulamos, já dançamos, mas agora eu quero que todos vocês prestem atenção no que eu vou dizer. E ele abriu Romanos capítulo 1, verso 16, e bradou, irmão, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por causa de quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Ah, querido, quando eu ouvi aquilo, eu olhei para ele e falei, para mudar a minha vida, só o poder de Deus. E ele começou a me chamar. E eu olhei, já não via mais aqueles camaradas, só via gente arrumada. E eu falei assim, tanta gente limpa, arrumada, esse pastor está me chamando? Quando eu olhei pela 4ª vez, não era mais ele em cima, era um homem embaixo, fazia assim, ah, querido. Só quem passou por isso, ao ponto de eu me levantar, chegar de frente a esse homem, cadê? Não tremo mais, olha, eu não tremo mais. Ele falava, acabou, você é meu, quem vai cuidar de você agora sou eu. Cadê a vontade da droga? Aí ele vai lá embaixo e diz assim, filho, eu nunca tinha escutado isso, em toda a minha história, nunca escutei isso. Meus pais, minha mãe me deu quando eu estava no ventre. Eu tomava muito soco,
nas costas, eu ficava em quina, com aranhas. Hoje, onde eu tiver, se tiver uma aranha, eu mato ela. Eu mato. Se eu ver uma aranha, claro, não vou fazer isso na casa dos outros, mas na minha casa, se ela aparecer, é bom que ela mete o pé, que eu vou matar ela. Criada assim, socos. Mas era minha mãe? Não era minha mãe. Era o mal que atuava na minha mãe. E aí, saí dali com a minha filha, levei ela na casa da minha sogra. Isso não acontecia, de jeito nenhum. Fui para o barraco, que eu não conseguia dormir, porque era lugar de centro da minha avó. Era muita perturbação. A noite mais maravilhosa que eu dormi foi aquela. Acordei 5 horas da manhã, até hoje eu acordo 5. Hoje a vida acordo até mais cedo para orar. E qual era o desejo? Adorar a Deus. E eu falei, mas como é que eu vou? Eu era um mendigo. 5h30 bateram na porta do barraco. E o barraco ficava no alto. Eu abri a porta do barraco, 2 homens. Um com fuzil e outro com a 12. O meu pensamento em olhar aquilo foi pensar o seguinte, falei, caramba, aceitar Jesus é furada. Eu aceitei ele ontem, eles já vão vir para me matar. Mas eles não estavam para me matar. Levantaram uma sacola e me deram. E dentro dela tinha 2 calças, 2 camisas e uma bota nova. E eu comecei a chorar. E Jesus falava, não tema, você é meu. Quem vai cuidar de você agora sou eu. Saí na rua arrumada, aí o inferno levantou. Cachaceiro, drogado, mendigo, vai roubar a igreja, vai. E aquilo doía no meu coração. Mas Jesus falava o tempo todo para mim, continua andando, porque um dia eles vão te procurar. Como eu sou procurado naquela comunidade? E por que eu sou procurado? Porque a manifestação do poder de Deus se manifestou na minha vida. Quantos passaram naquele dia e me viram lá, urinado, jogado no chão, 24 horas naquele lugar? Muitos disseram, não tem mais jeito. Ele morreu, acabou, isso não tem solução. Mas não sabia ele que o Senhor Jesus iria me levantar. Eu quero ler com os irmãos um texto que eu gosto muito. Os irmãos conhecem esse texto. E um homem também que eu vou falar é um homem que os irmãos também conhecem, que é o apóstolo Pedro. Pedro, os irmãos conhecem a história de Pedro, chamado por Jesus. Jesus falou para Pedro, Pedro, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de alma, de homens. Pedro então caminhou com Jesus. Porém, Pedro uma hora no alto, uma hora dava uma vacilada. E aí Jesus fala que vai morrer. E Pedro, não faça isso. Como é que você vai pensar um negócio desse? E Jesus falou para Pedro, apartar de mim, Satanás. Jesus falou para Pedro, Pedro falou que daria vida por Jesus. Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante, tu irás me negar. E isso acontece. E Pedro então nega Jesus por 3 vezes. Diz o texto que Pedro voltou para o mar, voltou para a sua vida normal. Jesus morre, ressuscita e vai ao encontro de Pedro. E diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro diz, claro, eu te amo. Apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Claro, Senhor, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro então
diz para ele: Senhor Jesus, tu sabe que eu te amo. Amado, eu quero começar dizendo, antes de ler para vocês, para os nossos irmãos e irmãs, Deus sabe quem é você. Deus sabe das suas fraquezas. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe dos seus erros. Mas Ele já sabia antes da fundação do mundo. E Ele se entregou por mim e por você. E Ele chamou eu e você. Ou não, você ainda não foi chamado por Deus, você não abriu o seu coração para Jesus. Eu acho que não tem ninguém que ainda não fez isso dentro do templo. Se tem, abra o seu coração para Jesus nesta noite. Jesus sabia. E Pedro ali, que talvez ele pensasse que ele não tinha mais direito de anunciar o reino de Deus, tinha. E aí Pedro assume. E é isso que a gente precisa. Assumir a grande comissão, anunciar o reino de Deus. Porque assim como Jesus deixou para os discípulos, e os discípulos assumiram o compromisso, depois outros sucederam ao discípulo, e assim veio e chegou até nós. Nesse tempo agora, é eu e você. Somos nós. Estamos com a incumbência desta bela oportunidade maior que existe na face da terra, que você pode dar casa para um camarada, você pode dar carro para ele, você pode botar dinheiro na conta do banco dele, mas a vida dele não muda. Porque só quem transforma é Jesus. Jesus vem e transforma o homem. Só Jesus pode. E aí Pedro, então, nesse texto a gente vê algumas coisas que a gente vai aprender com ele. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém? Vamos aprender algumas coisas com Pedro, que ele vai nos ensinar. Fugiu. O irmão botou lá, né? Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele. Para aí. Pedro e João foram para o templo. Chegando no templo, na entrada do templo, havia um homem que era conduzido, levado, e ficava ali pedindo a esmola a quem entrava o templo. O homem não entrava no templo. Aquele homem não tinha direito de entrar no templo, porque a sinagoga não deixava coxo, cego, aleijado de entrar ao templo. Pedro e João fitaram os olhos nele. Amado, a Bíblia, ela diz que os nossos olhos
são a entrada da alma. Pedro e João pararam e fitaram os olhos naquele homem. Amado, quando você para, que você coloca os seus olhos no teu próximo, o Espírito Santo, Ele te dá a palavra que ele está necessitado. Mas o que acontece com a gente? Não paramos. O que acontece com a gente? Talvez olhamos só. Não, eles pararam. Ou às vezes a gente para e pega a Bíblia e fica... Deus vai... Aí, um versículo para trazer para aquilo dali. Pedro parou, fitou os olhos nele. E aí, vamos continuar. Ele disse: olhe para nós. A gente não quer fazer isso. A gente quer dizer: olhe para a igreja. Olha no pastor. Você, eu e você, somos a igreja de Cristo. Olhe para nós. E o homem olhando para ele, esperando receber alguma coisa, Pedro disse outra coisa que a gente precisa dizer: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Cristo. Amado, se você e eu, Deus pudesse mostrar para a gente agora, quando eu pronuncio Jesus, se Ele pudesse mostrar para vocês e para mim, o mundo espiritual, o rombo que faz. A Bíblia fala que o nome de Jesus estremece o inferno. A gente não brincaria com esse nome, porque às vezes a gente brinca mais com esse nome de que exercemos a autoridade e o poder que há nele. Não tenho ouro, não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. E ele não ficou somente nisso. O texto diz que ele estendeu a mão. Ele ajudou aquele homem a se levantar. Precisamos estender nossa mão. Precisamos estender as nossas mãos. Às vezes, a gente está na igreja e a gente ouve, às vezes hoje é no grupo, irmãos passando por necessidade. A gente tem. Mas o que a gente faz? Vamos orar. Vamos orar por ele. Você tem. Se você não estende a mão para o seu irmão, tu vai estender a mão para aquele que está lá fora? Não vai. Ele estendeu a mão. E outra coisa que ele fez, e o texto diz isso, que ele adentrou o templo. Ele adentrou o templo com aquele que não tinha direito de entrar no templo. Eu uma vez eu não era missionário ainda não, fiquei tirando férias lá na Igreja Batista de Itacuruçá, lá na Tijuca. Fui para tirar um mês, acabei ficando 4. E eu sempre gostava de ficar na rua, varrer na rua, porque eu queria falar com as pessoas, né? Dava bom dia a um, o nego passava e nem olhava a minha cara. Tinha uns que ainda me faziam assim, mas tinha uns que davam bom dia, né? E eu falava de Jesus, que Deus mudou a minha vida. Porém, tinha uma praça, e tinha um senhor escuro que ficava lá, que ele pegava caco de vidro, ele cortava o jornal, tinha habilidade, cortava os jornais bem cortadinho. Aí eu estava na porta com segurança, e aí foi assim: ô, segurança, a igreja não foi lá, nunca chamar aquele homem para vir. Você é doido? Aí ele falou: você é doido? Eu falei: por quê? O cara é cheio de caco de vidro lá, os irmãos vão lá nada. Os irmãos já não gostam nem de chamar ninguém, imagine lá.
Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, então, hoje, na hora do meu almoço, eu vou lá. Aí tu é louco? Eu falei assim, sou louco, eu vou lá. Fui lá, na hora do almoço, fui lá. Tá lá o cara com os cacos de vidro, lá em cima da mesa. Cheguei e falei, boa tarde. Ele parou e me deu boa tarde. Perguntei o nome dele, ele falou. E comecei a conversar com ele. O cara era um advogado, que houve uma questão de traição na vida dele que ele não conseguiu. Emocional dele. E ele falou, minha vida agora é essa. Eu falei assim, não. Jesus quer mudar a tua história não é essa. Jesus quer mudar a tua história. E aquele homem confessou Jesus comigo ali. Ele não ficou nessa igreja, não. Também não ficou lá mais. Estava em frente à igreja mais de 5 anos. A igreja nunca chegou lá. Ninguém nunca chegou lá. Amado, nós temos um remédio para o mundo. Somos nós que temos. E aí, Pedro levou aquele homem para dentro do templo. E aí, quando aquelas pessoas viram, glorificaram a Deus. Uns ainda tentaram rebater, parece, mas... Aí eu, não, é ele mesmo. Não, é ele mesmo. E aí, o que a igreja quis fazer? Prostrar-se diante de Pedro. E Pedro então falou, não faça isso. É aquele que vocês levaram para o madeiro. Aqueles que vocês executaram. Foi no nome dele. E foi ele que fez isso. Amado, não deixe a sua vida passar sem você exercer essa autoridade. Não é para você, não é para mim. Lá onde começou o projeto, já vou encerrar, pastor. O menino falou que é 8h30, é isso? Eu fui para esse lugar porque a igreja fez um censo e eu cheguei na igreja, estava dando ficha, aí eu olhei e falei, Sinebum, onde é esse lugar? Lá do outro lado do mundo. Eu falei, eu vou lá fazer essa visita. O marido da mulher queria ler a Bíblia. Cheguei nessa casa, falei, não, vou ler com o senhor e outro irmão, amanhã eu venho. Cheguei na segunda-feira, entramos na casa do homem, sentamos lá, para abrir a Bíblia, a luz apagaram. Pô, o que é isso? Olhei lá fora, tem luz. Falei, tem alguma coisa estranha. Fui lá, ela foi lá, acendeu. Quando eu vou ler, a luz apaga de novo. Falei, não, eu vim ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Fui lá e eu acendi. Sentei. Então, abri a Bíblia para ler, as 3 lâmpadas que estavam assim, estouraram. E aí eu já trouxe logo um lembrete para ele. Falei, a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo aqui. A mulher começou a manifestar. Pus a mão, mandei embora. Fiquei 1 ano lá lendo a Bíblia, fazendo estudo bíblico. E ela falava, não, já aceitei. Eu falei, aceitou não. Se aceitar, não manifesta. Porque o diabo, ele dá uma de frouxinho de vez em quando, para te enganar. Ele chora, ele conta a historinha dele, para você parar de exercer essa autoridade. Esse nome traz barulho dentro dele. E aí ela abriu o coração. Olha lá ver. Ontem a filha fez 10 anos o culto de gratidão a Deus, 10 anos. E nessa casa foi um cego, que eu comecei a fazer o grupo familiar lá. Foi um dia um cego lá que levaram, e no grupo familiar a gente tinha abertura para pedido. O senhor quer fazer um pedido? Ele falou, eu quero. E o que o senhor quer? Eu quero ver. Ele falou assim, eu quero ver de novo. Eu falei, rapaz, o homem fez o que o Bartimeu. Tá bom, oramos. Outra semana ele não estava, na outra semana não estava. Terceira semana a mulher entra correndo dentro da casa, feliz da vida. O que foi? Ele está vendo, meu marido está vendo. Inclusive, ele foi no INSS,
para não receber mais aposentadoria. É mesmo? E aí como é que se deu isso? Ele foi com a mãe ao hospital, ficou na recepção, disse ela que chegou o médico, foi na recepção, perguntou quem era ele, com quem ele estava, aí falaram que ele estava com a mãe, falei, então, para a mãe dele sair, manda pegar todos os documentos dele que eu vou operar ele e vai voltar a enxergar. O médico, até hoje ele não sabe qual foi, mas eu sei, foi os médicos dos médicos. Foi o Senhor Jesus que operou ele. Mas quem fez isso? Jesus. E hoje, a gente está lá na comunidade da Mangueira. E aí foi aonde que eu lembrei do meu tempo de criança. Eu falei, se eu preciso fazer alguma coisa para as crianças. Porque se eu quero uma comunidade, uma sociedade melhor, é nas crianças que a gente tem que investir, e forte, firme, sem esperança de pai e mãe vir. Porque esse é outro erro que a igreja cometeu durante muito tempo. Tem alguns que ainda cometem esse erro. Eles abrem um trabalho para a criança com a intenção do pai e da mãe vir. Esse não é o objetivo de Deus. Ensina ela, porque ela leva Jesus para dentro de casa. Lá no projeto, crianças com dificuldade, tem o André. O André é um menino que chegou lá, eu conheço a família deles. Começaram a dizer para mim que o André é um... E aí começaram a falar um monte de coisa do garoto. Eu falei, rapaz, como é que vocês falam de uma criança assim? Não, mas tu tem que ver. Leva lá para o teu projeto, você manda ele para lá. O André foi para lá. Ainda nem queria entrar na porta. Começamos a conversar e ele começou a entrar. Foi passando os dias, começamos a ensinar. O André é super inteligente, o garoto. Eu tenho uma inteligência muito grande. Aí chego lá no lugar onde se vende comida, ela me chamou no canto e falou, pastor, olha, eu estou emocionado. Eu falei, por quê? Eu cheguei em casa, o André estava bem no quarto, orando por mim e pela minha família, todos eles que amaldiçoavam a ele. Vendo como é que Deus faz? O Davi tocou flauta. Na escola, todo mundo riu dele, porque ele tem uma dificuldade. Chegou no projeto chorando. O que foi? A mãe dele contou, falou assim, não, vamos pedir à professora para acelerar. Ensinou ele uma música. Falei, agora você vai lá na tua professora, pede ela para botar você para tocar no recreio. Ela não só botou a turma dela, todos sentaram e ele tocou a música. E foi uma choradeira só. Mas isso é para a glória de Deus. Amado, mas eu preciso dizer para os irmãos, esse projeto da FAITEC é um lugar muito triste. Para vocês terem noção, as crianças vivem onde estão os porcos. Lixo, cabrito, cachorro, sujeira. Eu vou lá todos os dias. E às vezes sabe o que eu vou levar para eles? Água. Ao entrar, senhor, tem água potável. Você não vê lá chamar para tomar banho? Você não vê lá, meu filho, você já almoçou? Meu filho, como é que foi a escola? Você não vê isso lá. Você vê lá a mãe pegar uma criança desse tamanho e botar para brigar com outro desse tamanho. Mas nós já estamos lá. Deus já nos levou para lá. Porque eu creio e sei que Deus tem poder para mudar a história daquela criança. Eu sei que Ele tem. O irmão, uma vez um pastor foi lá, quando estava com o projeto no prédio do IBGE, que foi demolido, ele olhou o projeto e falou, poxa, muito bem, mas pastor, preciso dizer para o senhor que o senhor está enxugando gelo. Enquanto ele falou aquilo foi palavra do diabo para querer me parar. Só que eu conheço, eu sei quem me chamou. Eu pedi para ele abrir a Bíblia e pedi para ele ler o início, que Deus criando. Quem criou os mares? Foi Deus. Quem criou as geleiras? Foi Deus. Então o Senhor está dizendo para mim que esse Deus
que nós servimos não tem o poder de me dar uma pedra de gelo e eu ficar com ela não pingar nenhum pingo. E ele ali ficou impactado com isso. Chegou a chorar naquele dia. Amado, Deus vai ganhar todas aquelas crianças lá, é desejo dele. Que todos sejam salvos. Mas eu sei que Deus vai levantar. Eu vou passar as fotos aqui, vou contar a história desse menino e vou encerrar essa palavra. Pode passar, por favor. Isso é lá, eu levo a janta para ele, levo 2 vezes. A gente come todos os dias, não é isso? Mas Deus tem me dado ainda essa oportunidade. O meu sonho é levar todos os dias. Aí, esse menino tocando. Passar outra foto ali? Pode passar? Pode passar. Para aí, irmão. Esse é aquele menino que está tocando. Esse menino, ele era do prédio do IBGE. A gente ficamos no prédio do IBGE há 8 anos. E era uma tristeza só. Mas o projeto entrou lá e começou a mudar. Começou a trazer vida naquele lugar. E o prefeito Crivella estava com um projeto de tomar café em comunidade. E eu fiquei sabendo que ele estava no buraco quente. Fui lá atrás dele e falei para ele, você é muito bem aqui, uma maravilha tomar café na porta da quadra da Mangueira. Vamos tomar café lá dentro do IBGE. E ele foi lá, porque ele falou que tinha ouvido falar do IBGE nos Estados Unidos. Por questão, pessoas que iam lá da pobreza estavam se dando bem, mas não ajudavam aquele lugar. E ele foi. Quando ele entrou lá, ele começou a chorar. E ele falou, vocês são uns santinhos. O missionário, então, ele chamava ela de santinha direto. Nós vamos acabar com isso. Isso é uma miséria aqui, a gente vai acabar. A gente vai demolir esse prédio. E demoliu. E deu aluguel social, que dentro daquilo que tinha, né? Famílias hoje estão estruturadas, morando em aluguel. A gente ia fazer visita. Cadê as crianças? Dentro do banheiro, não saía por causa do vaso. Nunca viram o vaso. Chuveiro. Né? E demoliu. E ele era de lá. Uma semana que demoliu o prédio, eu estou evangelizando, passo. Olha lá quem está lá. Eu olhei e falei, não pode. Isso vai ser a maior vergonha para mim, para nós, né? E peguei ele. Está comigo, já está com 12 anos. A avó pedia já socorro por ele, a avó. Está lá o Mateus, olha lá. Mas se a gente não pega o Mateus poderia ter uma outra história. Eu levo ele lá na Faitec e pedi para ele gravar ali para que ele lembre de onde ele saiu. Porque Deus vai exaltar ele. Deus vai erguer ele. Eu não tenho dúvida disso. Que Deus vai dar continuidade com ele, com a obra que ele iniciou. Deus irá dar continuidade, irmão. Não tenha dúvida disso. Deus irá dar continuidade.
começou a obra com a gente, Ele vai dar continuidade. Então Ele está lá. Mas tem muita criança lá que precisa de um abraço, pegar no colo, chamar meu filho, botar na carcunda, brincar com ela. Coisa simples. Simples. Comer, como eu falei, 2 dias. Eu levo esses 2 dias pesado no meu coração, porque eu como todos os dias. E aí eu tenho que, por causa da falta de ajuda, claro, tenho 2 dias. Nesses 2 dias eu consigo levar. E eu quero terminar minha palavra pedindo aos irmãos, vão lá, coloca a planta dos pés lá, porque é isso eu falo para eles, tem gente orando por nós, tem gente ajudando, tem gente intercedendo, tem gente que ama a gente, está distante, mas ama. Então quando vocês chegam lá, eles falam, é verdade que ele está falando. Esse dia eu levei, achando engraçado que eu levei um palhaço lá, o palhaço coitado, está ficando surdo. A criança me chama no canto, pastor, vem cá, eu sou um palhaço, é surdo, você, mas não, o problema é eles, deixa ele fazer a brincadeira, né? Não, mas assim, como é que eles observam? Tem gente que já foi lá que eles perguntam. Tinha uma senhora que eu preguei numa igreja, ela tinha 86 anos. Aí ela ficou impactada com o trabalho. Ela falou, mas meu filho, eu já estou com 86 anos, não dá nada mais para me fazer nada. Eu olhei para ela e falei assim, não, a senhora tem. A senhora vai ser a vovó do projeto. A mulher tinha câncer. Ela viveu mais 6 anos. E ela falava que os melhores 6 anos da vida dela foi aquele. Ela ia para lá, só sentava. As crianças, coitada, pulavam tudo em cima dela. Vovó. Quando ela entrava no BGE, era aquele bando de criança atrás. A vovó chegou, aí ela levou uma outra irmã que fazia curativo. Isso não tinha nem nada machucado uma criança. E ela, não, que eu estou aqui nada. É carência. Amado, a nossa presença, a nossa ação é que vai apresentar a Deus. Jesus, Deus, Ele falou, né? Criou todas as coisas e disse que nós somos a imagem e semelhança dEle. Mas como é que vamos demonstrar a imagem e semelhança de Deus? Ele amou o mundo. Nós precisamos amar. E eu conto com essa igreja. Conto com os irmãos. Falei com o Luiz, leva lá. Vi a menina aqui. Vou levar esse vídeo para eles. Estava gravando elas. Que isso é possível. É possível. Mostrar para eles, ó, é possível. Porque o que temos lá? Tráfico, droga, morte, violência. Vou encerrar. Uma menina teve o neném com 11 anos. Com quantos anos você acha que ela foi vó? Quem pode dar um chute aí? Hã? Não sabe? Com 22 anos. Repetiu-se? Jesus veio para quebrar isso. Só Jesus pode quebrar essa corrente. Só Jesus. E eu conto com as orações desta igreja. Já sei que esta igreja ora por missão. Uma amada irmã aqui, o irmão Luiz estava contando, Tainá, uma serva do Senhor. Teve um período com gente lá. Ela agora saiu da junta, mas ela esteve lá no casamento da Miriam, ela estava lá. Uma menina de Deus, que é outra intercedora por nós. Intercede. Mas nos ajuda, irmão. Nos ajuda.
precisamos de ajuda. A necessidade daquelas crianças é você ver a criança ir para o colégio. As mães mandam para o colégio, não é porque quer ver ela ser uma professora, ela ser uma advogada, um policial, um bombeiro, não. Ela manda por causa do auxílio. Está vendo como é que a cabeça está? Ela só manda porque sabe, se não mandar, não tem perspectiva. Aquela criança vai com roupa, eu me lembro de lá. Me lembro de lá. Você chega num colégio, você não quer voltar. As pessoas rindo. O estado que você está. A criança já não tem a motivação dos pais. Tem a roupagem num estado complicado. Bate na escola, não tem o apoio. Ela vai voltar? Não vai. E aí a gente está lá para isso. E aí eu vou para lá cedo. 6h30, 7 horas eu estou lá. E aí vejo, tem uma roupinha lá, vou lá, troca a camisa dela. Não, vamos lá, vá lá. Deus vai usar a tua vida, tu vai mudar a história. A história da sua mãe, quem vai mudar é você. Quem deveria mudar a sua história era ela, mas ela veio dentro desse ciclo. E só Jesus pode acabar. O projeto do reino está bem auxiliado. Tem música, tem vários professores, e eu fui numa igreja, nessa igreja, depois que eu falei do projeto, foi embora, me ligaram e a professora tinha uns instrumentos. E não ia mais trabalhar como professora, queria doar. E aí perguntou se eu queria. Eu falei, claro que eu quero. Aí mandou. Tinha alguns que estavam quebrados e tal, só que o instrumento ficou lá. Eu jogando bola com as crianças e tal, até que um dia eu falei, isso acontece, vou fazer uma filmagem. Peguei todas as crianças, dei os instrumentos a ele, peguei o pandeiro, falei, vamos cantar um louvor aí. Aí tu já viu a bagunça que foi, né? Foi uma bagunça só. E mandei o vídeo. A professora, quando viu aquele vídeo, quase que ela mandou a polícia lá me pegar. Ela ficou muito chateada. O pastor dela falou, pô, pastor Wagner, você fez isso e tal. Irmão, vá lá no projeto hoje. Os melhores professores de música estão lá dando aula. Está lá. Flauta, teclado, aquele violão grandão, violino, agora vamos ganhar saxofone também, vai tudo para lá. Tem lá uma turma grande. E eu sempre fico falando para eles, nós precisamos ir para lá. Precisamos instalar lá. O reino de Deus precisa se instalar lá, no reino das trevas. Porque aquela parte da Mangueira ali, você vê da quadra, aquela área toda ali é a pior área que existe na comunidade. Porque o samba come tudo. Todos os investimentos, tudo que vem vai para ali. Quadra, museu do amanhã não, do Cartola. E a comunidade desce para a Mangueira. Aí fica... Acabou, volta para a desgraça. E a vida vai passando. Você entra dentro da comunidade, a comunidade da Mangueira, você vê os 5 pontos turísticos. Você vê Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, 2 ruas, Quinta da Boa Vista, Feira Nordestina, vê a ponte. Entra dentro dela. Não tem um mercado, não tem uma farmácia. Só tem padaria e tráfico. Padaria e tráfico. E agora abriu uma discotecaria na rua da minha igreja. Olha, vai lá ver lá o reino das trevas, o que fez. E eu falei para o meu pastor, Deus está trazendo gente para a igreja pregar. Só que a igreja não está saindo, Deus está botando na rua da igreja. Amém, amado? Eu quero agradecer
mais uma vez o pastor, pelo carinho, irmão Luiz, e quero dizer para os irmãos, nos ajuda. Se os irmãos quiserem nos ajudar, fala com o irmão Luiz entra em contato comigo e eu espero uma visitação dos irmãos. Quero parabenizar os diáconos, né? Porque algumas igrejas que a gente vê, vai aí, os diáconos já não estão mais querendo. Eu vi ontem uma filha de uma neta de um diácono, que era o diácono que eu caía num beco, e aquele diácono, todo dia, ele fazia o culto dele na janela, ele pregava uma palavra e cantava um hino. E um dia, eu muito doido, lembrei dele, fui na porta dele, bati na porta dele, ele abriu aquela janelinha, ele abriu, viu que era eu, falou assim, vai, aguenta aí. E eu olhando, né, apavorado, ele entrou, foi lá, colocou a camisa. Amado, como Deus falou comigo através daquele gesto. Ele estava sem camisa, a casa era dele. Ele podia abrir, mandar eu entrar, podia estar pelado, a casa é dele. Mas ele falou assim, não, aguenta aí. Foi lá, pegou a camisa e abriu a porta e mandou eu sentar. Gestos que nós fazemos, Jesus se revela. Que Deus abençoe os amados. Muito obrigado, pastor.